paz. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Muito obrigado e até logo mais. Sistema Deus Conosco, de comunicação espírita. Aqui você navega em ondas de luz. O Sistema Deus Conosco de comunicação espírita apresenta Estudando as Páginas de Ouro da Revista Espírita. Um programa que tem por objetivo mostrar o gênio de Allan Kardec, assim como a extensão e o alcance da doutrina espírita. Produção e apresentação de Jorge Medeiros, André Palhares e Vicente Oliveira. Sejam todos bem-vindos. Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao programa Estudando as Páginas de Ouro da Revista Espírita. Programa que vai ao ar todas as sextas-feiras com reprodução ao vivo pelos canais Estação da Luz, Estudos Avançados de Espiritismo, TV IDEAC, Web Rádio Deus Conosco, canal Comunicação Espírita, Casa Espírita Seara de Luz, canal Espiritize, TV União Espírita de Maceió. Nós estamos aqui hoje no terceiro dia de estudo da Revista Espírita de março de 1869, cujo título é A Mediunidade e a Inspiração. Agradecer já a participação dos nossos amigos aí no chat, Fábio Luciano, Liz Ribeiro, Francisco e os nossos irmãos que ainda vão chegar por aí. Lembrando, como nosso amigo Francisco sempre alerta, ao entrar, curta, compartilhe para aumentar a divulgação. Opa, nosso amigo Daniel também está aí. Então, seja bem-vindo também. E aqueles que estão participando, que assistem, né? Tem muita gente, por incrível que pareça, a maioria das pessoas assistem só durante a semana. Mas os que estão no chat, né? Também podem participar. Muita gente assiste, mas não gosta também de comentar, né? Mas não tem problema. Vamos seguindo. E hoje o André tá numa formatura, não vai poder vir. E o Vicente está vindo de algum lugar do passado, lá de Aruanda. Daqui a pouco ele chega aí.
Então, dito isso, vamos ao texto. Então, continua aqui o Espírito. Vou só abrir aqui o meu Excel, porque eu gosto de ler no meu Excel aqui, porque é maior aqui a fonte e fica melhor para mim. Então, vamos lá. Que é uma obra, afinal de contas, seja qual for, jamais é uma criação, é sempre uma descoberta. O homem nada faz, tudo descobre. É preciso não confundir esses dois termos. Inventar no seu verdadeiro sentido é pôr à luz uma lei existente, um conhecimento até então desconhecido, mas posto em germe no berço do universo. Aquele que inventa levanta a ponta do véu que oculta a verdade, mas não cria a verdade. Para inventar é preciso procurar, e procurar muito. É preciso compulsar livros, cavar no fundo das inteligências, pedir a uma mecânica ou a outro geômetra, né? Aqui está geometria, mas ou pedir a outro, desculpa, vamos lá. Pedir a um a mecânica, a outra a geometria, a um terceiro o conhecimento das relações musicais, a outro ainda leis históricas, e do todo fazer algo novo, de interessante, não imaginado. Muito interessante essa questão, porque se a gente for olhar do ponto de vista absoluto, né, criar é complicado. Por quê? Presta atenção aqui no raciocínio axiomático, né? Ora, o que é o sempre? Deus cria desde todo sempre. Se Deus cria desde todo sempre existem espíritos chegados ou chegando à perfeição espiritual. Ora, dos zilhões e zilhões e zilhões e zilhões de espíritos já criados, e dos zilhões e de zilhões e zilhões e zilhões dos espíritos chegados à perfeição espiritual, não estou falando nem de perfeição moral, estou falando já de perfeição espiritual. Ora, todos esses já passaram por todo o caminho do conhecimento humano. Ora, se todos já passaram por todos os caminhos do conhecimento humano, em todas as linhas possíveis evolutivas já imaginadas, de todas as infinitas possíveis linhas ou caminhos evolutivos, não existe nada que não possa ser, não possa ter sido feito, imaginado, publicado, executado na história do universo. Então, desse ponto de vista, ninguém cria nada. Porque qualquer coisa que a gente possa imaginar nas relações humanas, nas leis, nas criações, nos mecanismos, né? Na chamada tecnologia, no sentido de que, por exemplo, manipular o fogo é uma tecnologia. Então, fazer um armamento, fazer uma ferramenta é tecnologia. Então, não existe nada que não possa já ter sido criado em todos os níveis evolutivos, em todos os níveis evolutivos dos planetas da história da humanidade. Então, criar é complicado, né? Claro que se a gente for limitar essa ideia ao planeta Terra, nós estaremos, em algumas circunstâncias, falando até de criação, falando de invenção, mas desse sentido, se a gente olhar no sentido absoluto, nada vai ser mais criado, nada vai ser inventado, mas pode ser reproduzido. Isso é uma questão interessante. Agora, quando a gente vai reduzindo, né, saindo do universo e vindo para o nosso
aqui, né, nosso cantinho, na nossa periferia, né, nossa tribo remota dentro desse universo, poderemos, em alguns instantes, em algumas circunstâncias, usar a palavra criar. Em algumas circunstâncias, usar a palavra descobrir. Em algumas circunstâncias, usar a palavra inventar. Lembrando que são palavras que vão ter um cunho relativo ao grau evolutivo do planeta Terra, né? Então, por exemplo, quando Newton ele descobre, né, que um corpo tende a permanecer com a sua quantidade de movimento. Ora, muitos outros já chegaram a essa conclusão. Não na Terra. Muitos outros já formularam essa questão. Não na Terra. Então, nesse caso, na Terra, ele, como foi o inaugurador dessa linha de pensamento, dessa tecnologia, nós atribuímos ele ao inventor de alguma coisa, por exemplo, desta teoria, né? O princípio de Newton, a chamada gravitação, o inventor do cálculo, junto com Leibniz e outros, etc. Então, o cara está ali, dentro da nossa circunstância, da história da nossa humanidade, inaugurando algo novo que não conheceríamos, ou que não conhecíamos. Então, neste caso, poderemos atribuir a ele o título de inventor, o título de criador. Mas lembrando que, se formos expandir isso para todo o universo, não há nada que possa ser inventado. O nosso amigo Daniel, ele diz aqui: toda a minha vida era invenção incrível, sem melhoramento moral. Você estava inventando moda, como diz o pessoal das antigas, né? Boa noite, Marcos, seja bem-vindo. Então, você estava inventando moda, né? Mas não é esse invento que nós estamos falando aqui. Estamos falando no sentido de tecnologia. E tecnologia é tudo aquilo que ajuda na lei de progresso. Então, tudo é tecnologia, né? Então, ele falou uma coisa aqui muito interessante, né? Então, olha lá. O que é uma obra final? Seja qual for, jamais é uma criação. Isso é muito profundo, né? Muito profundo o que ele está falando aí. É sempre uma descoberta. Ó. Já descoberta já é legal também. Né? Descoberta já é legal. Eureka, como diria o nosso querido Arquimedes, né? Eureka, em grego quer dizer descobrir. Descobrir, eureka. Então, o homem descobre. O homem nada faz no sentido de que ele não, por exemplo, né, para algumas pessoas desconhecedoras da espiritualidade, desconhecedora do espiritismo, né, acha que o Kardec, principalmente aqui no Ocidente, o Kardec inventou a mediunidade. Não, Kardec não inventou a mediunidade. Kardec não inventou a reencarnação. A encarnação estava lá. Ele apenas traduziu a natureza em leis. Isso também é legal, né? O que são leis? Mas os espíritos usam a palavra lei. Você pode usar a palavra lei. Né? Quantas leis existem? Depende do fenômeno chamado classificação. Por exemplo, Kardec classificou as leis morais por 10. Por quê? Porque ele julgou conveniente. Ele poderia criar 12? Poderia. Mas Jorge, mas quais seriam essas 12? Se eu soubesse quais essas 12, eu seria um gênio. Não. Ele poderia criar 20? Poderia. Igual a escala espírita, a mesma coisa. Quantas classes tem? 10. Poderia ser 20? Poderia. Poderia ser 50? Poderia. Isso é uma questão da razão humana. Então, isso é muito interessante o que ele fala aqui, né? O homem nada faz, tudo descobre. É preciso não confundir esses dois termos, olha lá. Inventar, no seu verdadeiro sentido, é pôr à luz a uma lei existente. Então, aqui ele já está trazendo... O Kardec trata disso muito bem, claro, no caráter da revelação espírita. Que ele fala lá, né? Existem vários tipos de reveladores.
Tem o revelador de primeira ordem, o revelador de segunda ordem, o revelador de terceira ordem. Por exemplo, eu sou um revelador de quarta ordem, porque eu sou um professor de ensino fundamental e ensino médio. Logo, o que eu revelo para os alunos é algo que o revelador de primeira ordem criou, os reveladores de segunda ordem passaram e depois chegou a mim e eu estou revelando para os jovens e as crianças na escola. Né? Então, sou um revelador lá para baixo. Mas inventar mesmo, eu não invento nada. Eu posso, no máximo, né, estudar alguns elementos ali para poder ajudar aí na ampliação da transmissão deste conhecimento que foi trazido por esse revelador de primeira ordem, que ele está falando ali, que ele chama de inventor aqui no texto, né? Então, isso é muito interessante. Eu vou para o nosso amigo Vicente poder participar também. Oi, Jorge, pessoal, boa noite. Estão me ouvindo? Tá ótimo. Como dizia o Tim Maia, eu estou sem o retorno. Até abaixei aqui, o som tá bom. Tá bom, né? Então legal. Então, pessoal, boa noite. O Jorge estava fazendo essa digressão aí, né, sobre essa temática aí, né, da descoberta, da criação, na realidade, né? Então, logo ele começa dizendo aí, né, que é uma obra, né, afinal de contas, seja qual for, jamais é uma criação, né? É sempre uma descoberta. E o Jorge falou a respeito da mediunidade, né, que o pessoal atribui que a mediunidade foi, né, criada, descoberta por Kardec, e na realidade Kardec, em vários trechos, não só da Revista Espírita, mas também na própria, nas demais obras fundamentais, em especial lá no Evangelho segundo o Espiritismo, logo no início ele fala sobre isso, né? Logo também na Revista Espírita, lá no primeiro exemplar da Revista Espírita, logo na introdução, ele também fala, né, que realmente a mediunidade ela existe de todas as épocas, né, da humanidade, né? Então foi só realmente que, como ele diz lá no controle universal, na autoridade da doutrina espírita, né? Então ele fez parte da metodologia de juntar, né, o que estava esparso, né, e dar uma coerência, uma didática, mas todas, sem exceção, a participação dos espíritos, né? Como ele diz lá, a coordenação dos espíritos e a participação ativa, muito ativa dele, por sinal, né? Como espírito superior encarnado, ele também, né, ele conversava de igual para igual com os espíritos superiores que trabalharam intensamente na elaboração da doutrina espírita. Então é isso aí, realmente não foi uma criação, né? Isso é um contínuo que nós não sabemos desde quando, mas lá no templo de Delfos já tinha fenômenos mediúnicos, já acontecia lá, né? Lá na antiga Lídia, lá, o pessoal já consultava também os médiuns, os pitons, pitonisas, hierofantes, etc. No antigo Egito, lá, os sacerdotes também já se comunicavam já com os espíritos. A gente já não sabe, não tem... desde quando o homem assumiu aí a sua consciência como homem, a influência dos espíritos, né, no mundo corporal já era muito intensa, e mais intensa ainda, né? À medida que nós fomos adquirindo aí a razão, fomos adquirindo também a liberdade de ação também, de agir, de entender, de compreender, as coisas foram ficando assim mais livres, né? Vamos dizer, mas no início, nos primeiros passos, certamente eles andaram ali, os espíritos, praticamente conduzindo passo a passo, né, quando nós estávamos ainda na fase da simplicidade e da ignorância, né? Então, para cumprir exatamente as leis divinas. Então, é isso aí. Como o Jorge postou aí nesse slide, né? Jamais é uma criação, é sempre uma descoberta. E vamos descobrindo cada vez mais. É claro que os princípios já estão estabelecidos, fortemente estabelecidos, né? Pelas obras fundamentais. Agora, é claro que nós, à medida que nós vamos tendo conhecimentos, né, vamos nos instruindo, é que nós vamos nos aprofundando
nesses conhecimentos que já estão aí consolidados nas obras fundamentais. É isso, talvez, que tenha nos trazido aí algumas dúvidas, discussões, né? Ainda a nossa falta de entendimento, né? Por mais clara, por mais didático, né? Que Kardec tenha sido ao nos legar essas obras, mas nós temos ainda as dificuldades. Ainda mais que também nós vivemos talvez muitas existências, né? Ligados a outras crenças. Na nossa atual também, nós herdamos muita coisa, vivenciamos. Então, para você quebrar, né, de uma hora para outra, mudar determinados paradigmas, é complicado. Mas o esforço, né, com o poder da vontade, nós vamos chegar lá, vamos entender, vamos cavar bem fundo esse poço de conhecimentos aí que os espíritos nos trouxeram e vamos efetivamente nos tornar livres e compreender que realmente a vida futura é onde nós vamos oferir a verdadeira felicidade. Então vamos lá, então. O homem nada faz, tudo descobre. É preciso não confundir esses dois termos. Olha o alerta que ele nos traz, né? Inventar no seu verdadeiro sentido é pôr à luz uma lei existente. É isso aí, muito interessante que, aproveitando que ele fala pôr à luz uma lei existente, e muitas vezes a gente fica preso também, a gente olha assim, não, Kardec fez um capítulo no Livro dos Espíritos destinado às leis, né? Só que ali são as leis morais, as leis divinas, mas as leis naturais estão ali incluídas também. Agora, é interessante que dentro, né, no próprio Livro dos Espíritos, Kardec ele não falou, ele tem outras leis que estão ali que a gente às vezes nem percebe que também são leis, né? A própria reencarnação é uma lei, né? É uma lei que, com o tempo, né, existiu parte do movimento, por exemplo, lá nos Estados Unidos, na América, né? Na América do Norte, no tempo, a reencarnação não era aceita, né? Por uma questão, talvez, sociocultural, alguma coisa assim, né? Acho que talvez na Inglaterra também tinha esse problema, né? Mas é a tal coisa que ele fala aí, né? Pôr luz a uma lei existente. A reencarnação é uma lei, tá? E aí, à medida que os conhecimentos, né, os argumentos, né, vão se consolidando, né, as pessoas vão compreendendo realmente, vão entendendo que é necessário que seja efetivamente uma lei. A lei da não retrogradação, que nós só vimos ela na doutrina espírita, a lei da não retrogradação, né, da alma, né, não tanto no conhecimento quanto no moral, a gente só vai vislumbrar isso, né, estudar, ver essa lei, a sua lógica, toda a sua pujança, lá na doutrina espírita, na questão 118, tem na revista espírita também, né? A lei da escolha das provas. Qual a crença, qual lugar que nós vamos entender isso? Só dentro da doutrina espírita, nós vamos entender a lógica da escolha das provas, da situação, das vicissitudes, né, que nós estamos passando, e essas coisas todas. Então, tem várias leis que estão ali inseridas, que estão aqui, e que realmente que a gente começa a entender quando ele bota aqui, né? Quando ele colocou aí, né? Inventar no seu verdadeiro sentido é pôr à luz uma lei existente. Quer dizer, um conhecimento até então desconhecido. Então, quando nós falamos escolha das provas, lei da não retrogradação, né? São coisas desconhecidas que a doutrina espírita veio por luz para todos nós. Mas posto em germe no berço do universo, que sempre existiu, né? A lei da gravitação universal sempre existiu, sempre estivemos sujeitos, né, à lei da gravidade. Até que o Jorge aí, em outra encarnação, foi lá e descobriu, nos trouxe aí, e agora fica quietinho aí, para não dizer, não falando nada, só vê como físico, assim, só para, né? Para cumprir alguma outra tarefa que ele não cumpriu antes, mas ele é da família, né? Da família, é do meio, do métier de quem, né? Então tá isso aí, gente. Agora, mais um pouquinho mais abaixo também, que o Jorge estava falando, ele fala assim, aquele que inventa levanta a ponta do véu
que oculta a verdade, mas não cria a verdade. É o belíssimo estudo do Kardec, né, Jorge, que ele faz sobre esse conceito da revelação, né? Ele faz um ensaio espetacular. Então, recomendamos aí a todos a buscar, a ler com calma, né, esse conceito para entender realmente o que seria essa revelação, né? Tirar o véu, não é simplesmente tirar o véu, mas a coisa muito mais profunda, né? Para inventar é preciso procurar, olha a coisa, aí que está. Para inventar é preciso procurar e procurar muito. É preciso compulsar livros, cavar no fundo das inteligências, pedir a um a mecânica, a outro a geometria, a um terceiro o conhecimento das relações musicais, a outro as leis históricas e tudo. Aí, aproveitando que nós falamos do Newton, né? O Newton, ele fala exatamente isso que ele fala. Ele só chegou ao que ele chegou, descobriu o que ele descobriu, né? Ele usa uma metáfora muito bacana, porque ele subiu em ombros de gigantes. Quem foram esses gigantes? Foram exatamente aqueles que estudaram, né, antes dele, esses conhecimentos, né, sobre geometria, mecânica, matemática, né, que foram trazendo as ferramentas, né. Hoje em dia, eu estava até fazendo uma meditação mais cedo, a gente fala assim, pô, antigamente, quando eu era garoto, com as minhas filhas, aliás, eu fiz muito isso, né, pegar a enciclopédia Barça, ajudar ela a fazer trabalhos escolares, procurar figuras, termos, Barça e conhecer, né. Hoje em dia, você clica aí o celular, você tem as informações todinhas que tinha na Barça, no Conhecer, tem imagem de tudo que você precisa, é uma facilidade, né, Jorge, descomunal fazer trabalho, aqueles trabalhos que a gente fazia antigamente, né? Então, essas coisas, mas quem fez esse trabalho hoje, que fez essa coleção hoje, que colocou... Quem colocou exatamente isso hoje nos sistemas, nas plataformas e tudo, se não tivesse no passado alguém feito uma Barça, feito uma enciclopédia, feito isso, a pessoa ia desconhecer como fazer uma Barça, como fazer uma enciclopédia, como concatenar, né, os verbetes, aquele negócio todo. Então, o que nós temos hoje é porque no passado alguém teve o trabalho de elaborar aí a distribuição dos verbetes, das suas relações. Se cria, né? Tudo se copia, mas se copia tem que saber copiar, né? Ok, Jorge? O Daniel fala, né? Grande Vicente Van Gogh. Aqui antes, ó. O Daniel, eu te agradeço. Tem? Tá vendo aí? Agora eu vi. É do Fábio, né? É isso aí, Fábio. Então não existe criação. Porque se a gente fala, a criação Deus é o criador, né? O criador de tudo, né? Por exemplo, na química, às vezes a pessoa pensa que vai entrar no laboratório, pega dois frascos lá com substâncias incolores, quando mistura, aí acontece, naquela mistura, aquela reação, sai um chamado precipitado de cor amarela. Aí o pessoal fala, caramba, que isso? O cara está criando, tá inventando. Não. Ali está todo um processo, né, de concentração, solução, já estão ali. O conhecimento é que fez que, ao juntar os dois, houvesse uma reação química e que surgisse um sal que estava ali presente, né, só que naquelas condições, temperatura, pressão e tudo, né, e juntando aquelas duas substâncias, ele vai precipitar e formar e aparecer, dependendo dessas misturas. Então, é isso. Realmente, as coisas já estão aí na natureza, né? Agora, cabe-nos, pelo conhecimento, pela inspiração, pelo auxílio, descobrir, trazer à luz, né? Trazer à luz. Tá? Inclusive, acho que o Jorge até já comentou também isso aí, né? E também os espíritos falam, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, por que os espíritos não indicam para a gente aí a solução disso ou daquilo, né? Desse problema, ou traz uma tecnologia, uma técnica nova, né? Para acabar com
com câncer. Aí é o que nós falamos, né? Bom, ele não vai criar, não vai nada, e nem a missão deles, dos espíritos, fazerem isso como espíritos, né? Se eles quiserem fazer isso, eles vão encarnar e trazer esses conhecimentos, porque existe uma coisa chamada lei do trabalho, né? Então, do trabalho, do progresso, né? Isso aí acontece quando encarnado. Então, eles vão trazer, né, esses conhecimentos, né? Aí sim, aí pela inspiração, pela intuição, pela influência dos espíritos, mas tem que trabalhar. Vai ter que suar muito, né? Como ele diz aqui no texto, né? Para inventar é preciso procurar e procurar muito, é preciso compulsar, quer dizer, estudar os livros, né? Ou seja, se vai compulsar livros, você vai procurar no passado, o que já foi feito no passado, né? Até onde foram nesse caminho aqui. Assim, chegaram aqui, então agora eu estou com a intuição, estou com o pressentimento, estou com a inspiração de que existe a possibilidade de eu seguir por aqui e avançar sobre esse assunto aqui, né? Então é isso que acontece. Realmente, a inspiração, né, o que nós estamos trazendo como tema, está relacionada a essa relação dos espíritos para que nós possamos, como encarnados, dar continuidade, trabalhar, ou até mesmo na parte moral para a nossa melhoria, né? Um procedimento, né? Usar o poder da vontade para a nossa melhoria, e melhorando-nos moralmente, pode ser que também passamos algum trabalho aí, até para descobertas, por exemplo, da aplicação de substâncias, né? Para aplicação na medicina, no caso dos biólogos aí, né? Na química também, para o avanço aí das técnicas de preservação do meio ambiente, enfim, uma série de coisas que nós ainda podemos fazer e deveremos fazer ainda. Tenho fé nisso, tá? E aí, Jorge, mais alguma coisa aí? Mas eu concordo aí, Fábio, é isso mesmo. Por isso que falam que Deus é o Todo-Poderoso. Ele sim, ele que tem o poder da criação, né? Agora, reconhecendo que Deus tem o poder da criação, isso é um grande avanço nosso, né? Porque tem gente que se julga Deus, né? Tem gente que se julga Deus. É interessante. O que o Daniel falou aí? O tempo não existe, só o espaço-tempo. Aí ele já está aqui relativizando, está nas relatividades geral. O interessante é que muitas décadas antes, né, o Kardec ele fala uma coisa interessante, que ele fala que o tempo e as leis, né, principalmente as leis materiais, elas variam de mundo a mundo. Então, dependendo das circunstâncias, elas podem variar também, né? Então, essa ideia de espaço-tempo, que é uma criação em conjunto aí do nosso amigo Einstein, com muitos outros, né? Muitos outros pensadores, que também isso é interessante. A gente sempre acha que uma pessoa só movimentou toda a lagoa, né? Então, quando a gente fala aí da relatividade especial, tem um trabalho de um montão de gente ali. E também, por exemplo, na relatividade geral, tem as contribuições matemáticas que o Einstein não detinha, né? Então, é muito interessante isso tudo, mas tá certo, do ponto de vista físico, né? O tempo não existe. O tempo é uma abstração nossa, uma necessidade que nós estamos aqui vivendo, né? Por isso que até para os próprios espíritos preverem certos acontecimentos é difícil para eles, porque em qual tempo você está falando, né? E é aquilo que Kardec fala, né? O tempo da Terra, o tempo de Júpiter, o tempo de qual? Então, você primeiro tem que ter um referencial, né? Que a própria teoria da relatividade mostrou que o tempo, todos os tempos são tempos próximos, dependendo do referencial em que você está inserido, né? Então, isso é uma invenção, que ninguém pensou sobre isso. Até Einstein, o tempo era absoluto,
né, o Newton, Leibniz, eles pensavam no tempo absoluto. E o Kardec já contrariava essa ideia de que não, cada lugar tem o seu tempo. Então já se aproximava mais da ideia de Einstein do que o Newton, por exemplo, né? Mas ele vai continuar aqui, pedir para o Vicente ler para a gente, né? O Jorge e Daniel falaram sobre essa parte do tempo, mas é interessante que Aristóteles, lá no livro dele da física e da metafísica, ele já tinha derrubado já tinha trazido essa problemática do tempo, né? Ele foi aquele que chegou à declaração que o tempo é uma aporia, né? Ou seja, não tem solução, tá? A gente não tem, desde a época dele e até hoje, realmente, né? É essa problemática aí do entendimento e os próprios espíritos, né? Esse negócio que tem espírito aí que faz previsão, né, Jorge? Ó, o mundo vai acabar em 2000 e pouco, essas coisas é uma impossibilidade até para o espírito ele avaliar o tempo, né? Porque ele está fora dessa relação tempo-espaço nossa, assim, nesse sentido, né? Sim. Vamos lá, vamos ler. Aquele que for explorar os recantos das bibliotecas, que ouviu falarem os mestres que perscrutou a ciência, a filosofia, a arte, a religião, da antiguidade mais remota até os nossos dias, é o médium da arte, da história, da filosofia e da religião? É ele o médium dos tempos passados, quando por sua vez escreve? Não, porque não conta os outros, mas ensinou outros a contar, e ele enriquece os seus relatos com tudo que lhe é pessoal. Eu vou repetir a leitura, tá, Jorge? Eu acho que, porque realmente ele está fazendo aí um questionamento e está respondendo, é isso? Então ele fala assim: aquele que for explorar os recantos das bibliotecas, que ouviu falarem os mestres que perscrutou a ciência, a filosofia, a arte e a religião da antiguidade, mais remota até os nossos dias, é o médium da arte, da história, da filosofia e da religião? É ele o médium dos tempos passados, quando por sua vez escreve? Não, porque não conta os outros, mas ensinou outros a contar, e ele enriquece os seus relatos com tudo que lhe é pessoal. Então, é isso aí, gente. O problema é a situação do conhecimento, né? As bibliotecas realmente estão aí, com os conhecimentos, né? E esses conhecimentos são parciais, porque eles estão sempre sendo atualizados, né? Várias bibliotecas já foram destruídas, foram perdidas, né? E muitos conhecimentos já foram recuperados. Por quê? Porque provavelmente muitos daqueles autores, né, certamente nessas milhares e milhares de tempos aí de evolução, eles retornaram, reencarnaram, reescreveram, né, até de maneira um pouco diferente, mas reescreveram muita coisa. Eu dei o exemplo, por exemplo, de Aristóteles, né? Aristóteles, ele praticamente o que nós conhecemos dele são coisas esparsas, são apostilas das aulas que ele dava, né? Que os alunos dele copiavam. Então, o que tem são esses fragmentos que juntaram, né? Foram sendo juntados das aulas que Aristóteles dava, né? Sócrates também não escreveu absolutamente nada, né? E muita coisa que nós conhecemos de Sócrates são os registros de Platão e de outros discípulos de Sócrates, né? E principalmente Platão nos diálogos, né? Sendo que alguns não foram nem do próprio Sócrates, mas foram elaborados por Platão, que colocou de autoria a Sócrates para critérios de autoridade, né? Então, e também como era um discípulo daquele bem ferrenho, né? Então tem isso também. Jesus mesmo, o próprio Jesus não escreveu, né? Não escreveu absolutamente nada. Então são transmissões orais, né? Mas existem bibliotecas antigas, né?
pergaminhos, essas coisas todas, com esses conhecimentos. A gente fala assim da civilização ocidental, mas tem também da civilização oriental, então tem coisas assim fenomenais, né? Fenomenais, né? Então, é isso aí, na área da ciência, filosofia, arte, religião. Então, até hoje, o que nós, quando alguém estuda essas coisas, né? E sai divulgando esses conhecimentos, ele, na realidade, ele não está trazendo esses conhecimentos dele em si, mas ele realmente é uma pessoa capaz, né, uma boa memória, e que conseguiu absorver isso e está transmitindo. Então, é mais ou menos o que ele fala. Nesse caso, ele não está sendo médium no sentido de estar captando de algum espírito essa informação e entregando para um terceiro, para um encarnado, essas informações. Tá? Mas ele na realidade está transcrevendo algo que já existe. Agora, quando ele elabora, né, o seu conhecimento juntamente com a inspiração dada pelos espíritos sobre aquele determinado assunto, aí ele vai complementar, né, e ampliar esse conhecimento em função da base que ele já tem sobre aquele assunto, né, que está sendo trazido aí. Então, seja qualquer assunto, tá? Estou falando assunto porque qualquer área de ciência, tá? Da filosofia, das religiões, qualquer um, tá? E principalmente hoje em dia a técnica aí, né, da tecnologia de informação aí é uma coisa também fenomenal, né? O computador quântico aí, daqui a pouco está sendo vendido aí nas praças aí, né, Jorge? Computador, essas coisas todas. Então, nós estamos realmente num avanço aí fenomenal. E é isso aí, gente. Então, é buscar o conhecimento, porque com o conhecimento nós vamos conseguir distinguir o que é o bem e o que é o mal, né? E com essa distinção nós vamos dar um avanço muito grande na seara, na nossa evolução moral também, né? Com segurança, com certeza do que estamos fazendo e divulgando também, sempre que possível, para todos aqueles que compartilham conosco dessa caminhada, dessa luta, né? Para a gente vencer essas vicissitudes da vida, onde ainda impera o orgulho, o egoísmo, as paixões mais, né? É isso. Muito bom, doutor. Muito bom, muito bom. E interessante... Só não gostei que o Daniel... Só um parênteses. Só não gostei que o Daniel me chamou ali de Vicente Van Gogh, né? Pô, Daniel, eu ainda tenho uma orelha aqui, rapaz. O Van Gogh cortou a orelha, coitado. Tem um problema sério. Pô, o cara vendeu o quadro, só vendeu o quadro depois que morreu, né? Que os quadros dele hoje valem uma fortuna. O único que comprou um quadro dele foi o irmão dele, comprou um único quadro, um quadro só. Então... Muito bom. É interessante, né? Porque se a gente observar aqui, dá para fazer um paralelo com aquele texto de Kardec mesmo, do caráter da revelação, né? Porque ele fala mais ou menos isso. Quando ele fala lá do revelador de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, ele está falando aqui, né? Que você está sendo um médium da arte, né? Isso é, você está pegando a arte, trazendo, mas na verdade quando você vai lá buscar, estudar muito e traz, você já traz também um pouco do seu colorido, né? Você nunca traz aquela arte de forma pura, né? Ou integral. E a gente modifica até com as palavras, com o passar do tempo, né? Então, isso é muito interessante, porque a gente não observa, né? O conhecimento ele vai avançando, a gente vai aprendendo, como você muito bem disse, né? Que tem até aquela história lá do Dr. Calier, que ilustra muito bem, né? Que ele teve várias encarnações como médico, e em cada uma delas ele trazia algo de novo para a medicina. Então ele está sendo médium dele mesmo. Em algum momento, né? Porque ele está trazendo todo vamos dizer assim, um cabedal que ele acumulou através das encarnações, né? Então, muitos desses caras, né? Quando a gente fala assim, o Einstein, quando falam Newton, Leibniz e tantos outros, um Beethoven, um Bach, né?
Você vê que são seres que também, além deles beberem muito no conhecimento do outro, como você também muito bem citou, né? Todos eles estavam em ombros de gigantes, né? Não existe, dificilmente você vai conseguir um ser que não precisou de nada nem de ninguém. Ele não precisou de nada nem de ninguém nesta Terra, mas em algum momento na história do universo ele precisou de alguém, ele bebeu em alguém, porque vem aquela questão axiomática que eu falei no início. Se Deus cria desde todo sempre tem espírito chegando na perfeição, desde todo sempre tem espírito criando alguma coisa que outros vão se aproveitar, e assim vai, essa solidariedade universal, né? Então, ele fala aqui, né? Ele é o médium dos tempos passados quando escreve? Não, porque não conta os outros, mas ensinou outros a contar. Ele é bem mais... como ele era um escritor, né? Esse cara, se eu não me engano, ele é o Jacques François aqui, né? Halevi, eu acho que é Halevi. Ele era um escritor de várias... Então, ele tem uma pegada aí bem, vamos dizer assim, literária, né? Ele não contou, ensinou os outros a contar. Ele enriquece os seus relatos com tudo que lhe é pessoal, né? Então, é muito interessante isso, né? Porque ele está falando aqui da mediunidade, da inspiração, e a gente vê muitos compositores, né? Muitos criadores que ele... Caramba, de onde ele tirou isso, né? Tem coisas que você vê que ele é criado, né? Igual aquela... Eu gosto muito daquela história do anel de benzeno, né? Que o químico lá estava tentando descobrir como é que é. Ele sonhou com uma cobra comendo o próprio rabo, né? Ele sonhou com aquela cobra comendo o próprio rabo, e aí ele criou o anel de benzeno ali, né? Quer dizer, ele criou... Se ele sonhou, ele viu isso em algum lugar, alguém falou para ele, alguém demonstrou, ou ele, como espírito, conseguia penetrar mais profundamente para ver a molécula ali, aquilo ficou gravado, não sabemos. Mas o anel de benzeno, ele não criou o anel de benzeno. Essa aqui é a questão interessante. Ele não criou o anel de benzeno. Ele observou, ou ele captou, ou ele recebeu a informação de que algumas moléculas se comportam com aquela estrutura, né? Então, essa é uma questão que a gente acha muito legal, né? De entender, porque às vezes a gente fica soberbo, né? A gente fica soberbo de achar que nós somos o cara, que a gente... Ah, não, eu fiz isso, sem você... Eu não sei se você já viu essas coisas, Vicente. Sem Paulo não haveria cristianismo. Sem fulano não haveria isso. Sem cicrano não haveria... Olha, cuidado, né? Mesmo dizer, sem Kardec não haveria espiritismo. Não haveria espiritismo. Como é que não haveria espiritismo? Espiritismo é a natureza. Nós estamos imersos na natureza. Algum gênio, uma hora, vai observar isso. Então, feliz daquele que teve essa missão, né? Porque os espíritos ensinam lá, né? Quando as grandes missões aparecem, muitos se oferecem, mas Deus sabe quem ele vai dar aquela missão. Então, como é que se não existisse, né? Da mesma forma, se Kardec não aceitava, seria Leon Denis. Tá bom, você gosta do Leon Denis, eu respeito a sua opinião. Né? Não seria exatamente igual, mas né, ele poderia fazer, enfim, assim como o Swedenborg também fez, do jeito dele, com o colorido dele, né? Só que tem né, cada um no seu quadrado com os seus problemas, né? Então, essa é uma questão interessante, né? Tem mais uma participação aqui do nosso Daniel, da Cova dos Leões. Tem um hindu de uma pessoa maravilhosa, Anshika, de 12 anos de idade. Não é só hindu, tem carioca, tem novaiorquino, tem muita gente vindo aí, cara, de muitas coisas e muitas possibilidades.
O tempo não para, já dizia Cazuza, essa roda aí do progresso, ela não para de girar. E uns vão mais, uns vêm com a possibilidade de holofote maior, outros vêm, passam obscuro totalmente. Tem espíritos aí de alta envergadura que vieram à Terra e passaram obscuro. É só ver lá, ó, se eu não me engano, né, o Samuel Felipe, um espírito altamente evoluído que ninguém ouviu falar. Né? Só ouvimos falar porque o Kardec botou a história dele no céu e inferno. Mas é um espírito de alta envergadura. Então, e aí? É assim, né? Então, pessoas virão com muitas tarefas, cada um. Nós estamos aqui, né, de alguma forma, contribuindo para nós mesmos, né? Nesse trabalho, nós somos herdeiros do nosso futuro. Então, estamos aqui estudando, aprendendo, para que no futuro a gente possa herdar de nós mesmos o nosso trabalho, né? Então, isso é muito bonito. Certo, seu Vicente? O próprio Pascal mesmo, né? Ele inventou lá uma máquina de calcular a época dele para ajudar o pai dele, né? Ele, como garoto, né? O cara era um matemático excepcional, pô. Blaise Pascal. Tem até comunicações dele né? No Evangelho segundo o Espiritismo, Revista Espírita. Foi um espírito nobre. Deve ter morrido novo, né? Porque muitos morrem logo. Uma idade muito jovem. Mozart também, poxa, já escrevia partituras fenomenais com 7, 8 anos, né? Além de ser um exímio músico. Então, é pianista, né? Como jovem, né? Então, realmente tem coisas assim extraordinárias aí que é só observar, olhar bem, tá do nosso lado, né? Eu vou muito lá na história, mas é o que o Jorge falou, né? Se bobear aqui no Rio de Janeiro, aí, em qualquer lugar, a gente se depara aí com uma criança aí que fala umas coisas assim que a gente olha assim, ué, de onde ela tirou isso, né? Onde ela ouviu falar isso? E fala com uma segurança assim impressionante. Impressionante. Por exemplo, Jorge, você estava falando aí também, uma coisa que a gente sempre levou a construir as pirâmides, né? Quer dizer, ali existem vários cálculos, várias técnicas que estão ali embutidas, né? Aí o pessoal começa a trazer, não, foi outro planeta, foi isso, foi aquilo, né? Aqueles cálculos ali perfeitos. Provavelmente gerações e mais gerações foram apagadas, né? Os registros foram perdidos de como eles fizeram aquilo, mas provavelmente ele tem aquilo tudo direitinho, foi tudo planejado, né? Resta encontrar os papiros, ou então eles foram destruídos mesmo pelos próprios construtores, porque ali tinha segredos ali né? Ritos, né? Dos sacerdotes, alguma coisa assim, né? De preservação, para o pessoal também não descobrir onde estavam as câmaras com as riquezas dos faraós, né? Então, eles podem ter destruído todo o esquema, né? E ficou apagado, porque era fechado, eram os sacerdotes que tinham, né? Que preservavam, né, essas informações. Mas aí o pessoal fica, poxa, mas como é que eles colocaram toneladas de pedra? Que não tinha essas pedras aqui próximo, como é que elas chegaram aqui? Isso aí foram gerações e gerações que alguém sabe daquilo, né? Muitos sabem daquilo ali, deve ter resquícios, né? A gente faz muito pela possibilidade, probabilidade, mas tem espíritos que já revelaram, aquilo ali foram massas e mais massas de pessoas que transportaram aquilo, simples. Agora, qual é a técnica que foi utilizada, né? Isso aí, para trazer as pedras não sei de onde, uma montanha não sei de onde, escavar, de repente ali já tinha essa montanha, o pessoal já só destruíram a montanha para fazer as pirâmides, era próxima dali. Isso a gente não sabe, pô. Isso aí foram informações que foram perdidas, né? Foram perdidas, como eu falei aí, ó.
as informações do próprio Aristóteles, né? Muita coisa foi perdida. Aulas que ele dava, quem anotou, juntaram as apostilas, fizeram os livros dele, né? A metafísica, a física dele, né? Heráclito também, que foi até pré-socrático também. Não ficou nada escrito, tudo perdido, só existem fragmentos daqueles filósofos antigos. Então o pessoal fala muito disso, fala daquele, mas muita coisa perdida, né? Bibliotecas foram destruídas. A biblioteca de Alexandria, que era grandiosa, foi queimada, foi destruída, acho que várias vezes. Mas, segundo alguns espíritos, tem essas informações aí no espaço, aí, né? Nos registros acásicos. Né, Jorge? Oi? Desculpa, só existe... Segundo alguns espíritos, tem esses registros já que estão perdidos aí nos registros acásicos. É só ir para esses espíritos e... né? Tem, assim, as pessoas que gostam dessas teorias, né? Também tem o consciente coletivo aí também, né? Inconsciente coletivo. Tem um negócio... inconsciente coletivo. Esses registros. As pessoas gostam de inventar. As pessoas gostam de inventar. Gostam de criar soluções, né? O grande problema é que a vida, ela vai passando, né? Por isso que o Daniel trouxe aqui, né, aquele estudo que eu fiz, Os Espiritismos, mostrando exatamente a vida, né, a vida. As religiões são olhares para a vida, para a natureza, né? Uns criam teorias, outros tomam efeito pela causa, né? Como o perispírito é reflexo, o perispírito é reflexo do corpo, né? O espiritismo fala que o perispírito é reflexo do espírito, é o contrário, etc. Então, a gente entende que é um processo que vai se ampliando, né? Então, muitas vezes a gente gasta muita energia no combate ao erro, que é um erro que vai se desfazer, né? Por exemplo, hoje a influência das ideias de Rustem é pequena em relação ao que já foi. Por quê? Porque as ideias tolas vão se abandonando, vão sendo abandonadas, né? Por exemplo, aqui no Brasil, aí em 2012, muitos espíritas acreditavam que o mundo ia acabar. Por quê? Porque elas pegaram uma interpretação errada do calendário maia. Não, mas o calendário maia é infalível. Olha como é que a pessoa chega nessas questões. O calendário maia é infalível. O calendário maia é apenas um código de observação do universo. Eles criaram um calendário. Mas por que o calendário deles parou em certa época? Olha só, se eu fizer um calendário aqui, eu vou ter que parar em algum lugar, né? E se a nossa civilização desaparecer? Olha, o calendário do Jorge acabou no dia 3.420. Significa que o mundo vai acabar em 3.420. Não. Significa que o calendário parou, porra. Alguém parou de escrever o calendário. Mas as pessoas gostam dessas coisas, né? Infelizmente. E vende muito, né? A gente sabe que vende muito. O YouTube quer ganhar um dinheirinho, o que ele fala? O Chico disse, pronto. Escreveu a frase, Chico disse, botou lá na thumbnail lá. Chico disse, ele já sabe que vai cair um cascalho na mão dele. E pronto, e aí, doutor, o céu é o limite, né? O Daniel fala, os cientistas que aplicam a física quântica às tecnologias do dia a dia ganham um prêmio Nobel. Sim, prêmio Nobel também. Prêmio Nobel é igual a garota fantástica do Gugu. Um grupo se junta e diz, é esse. Alguém se junta e diz, quem é o... Como é que diz aí esses programas de The Voice? Quem é o The Voice do mês? Você, pá! Alguém diz, entendeu? Tantas outras pessoas não ganharam. Por exemplo, por que Marie Curie não ganhou o prêmio Nobel? Porque ela teve uns problemas lá fora que a sociedade não aceitava na época e limaram ela. Então, prêmio Nobel é legal, um reconhecimento, mas é, da mesma forma, o título de santo. Por que alguém é considerado santo? Um grupo se reúne e diz, acabou. Isso aí é do homem.
Você é do homem. No mundo espiritual não tem isso. No mundo espiritual você é o que você é e acabou. Entendeu? Então, é legal, um reconhecimento, cai um cascalho, você entra para a história, né? Mas é apenas uma questão humana. São títulos humanos que alguns vão receber, outros não vão receber. Certo? Nosso amigo Francisco trouxe aqui a informação. Olha, os registros acásticos são uma coleção de informações sobre todas as experiências, pensamentos e emoções que já ocorreram, estão ocorrendo e ocorrerão no universo. Aí, estão ocorrendo e ocorrerão no universo. Ora, se você pegar aquela minha fala inicial e tiver um óculos esotérico, você vai achar que eu estava falando dos registros acásticos. Né? Porque eu falei o quê? Que desde todos os tempos não existe um caminho que não tenha sido percorrido, ou evolutivo, ou científico, ou moral. Então, né? Se a gente pega aí, sei lá, 1 trilhão elevado a 1 trilhão elevado a 1 trilhão de almas que já tiveram por aí, né? Então, você quer chamar isso de registro? Os registros acásticos juntando com psicoscópio. Poxa! Olha, aí, ó, pronto. O problema Tá do tudo aí, ó, tá todo o conhecimento. O problema do psicoscópio é que ele cria um aparelho material para ler o moral. Esse é que é o problema. Exato, esse que é o então, problema. É feito pela causa. Que é clássico, típico de espírito de terceira ordem. Mas como o Francisco colocou aí do registro aí, né? E também lê pensamento também. Fala, pensamentos e emoções que já ocorreram. Está tudo aí, ó, nesses registros aí. Ó. O grande problema dessa interpretação é que você acha que existe... Presta atenção, pode dar a entender que existe uma gaveta no mundo espiritual, em algum lugar, que você vai lá beber. Não é isso que o espírito está dizendo, não. Você tem que estudar o que foi feito, com base no que você tem, no que foi dado, e aí, a partir daí, você vai criar algo, né? Não que lá está pronto, né? Olha, não, nos registros acásticos, Kardec pegou o livro dos espíritos nos registros acásticos. Não. Bom, isso aí é esoterismo no último talo, não é isso, não. Tá? Agora, o conhecimento, né? O conhecimento ele é possível. E pode acontecer de alguém chegar às mesmas conclusões por caminhos diferentes. Então, não precisa da mágica do registro acástico para você poder criar, né? Então, você pode... basta você sentar em ombros de gigante, ter a genialidade para isso, e você fatalmente chegará nos mesmos critérios, como está no livro dos Espíritos. Todos aqueles que se debruçaram seriamente chegaram lá. Né? Então não tem... porque os Espíritos podem dizer, todos aqueles que buscaram nos registros acásticos chegaram lá. Né? É trabalho, é lei de trabalho. Certo, doutor? Certo, é isso mesmo. Com isso aí, com essas informações assim, a gente vai estudando, vai aprendendo, mas é importante sempre a gente fundamentar nas obras da doutrina espírita, né, em especial nas obras fundamentais da doutrina espírita, que é o nosso norte, né, a nossa bússola, né, para que nós não nos percamos nesse emaranhado aí de disse-me-disse, esses conceitos que as pessoas tentam introjectar, né, dentro da doutrina, e aquilo que o Jorge falou aí, né, que o Daniel também falou, né, criar seus espiritismos também, né, e causando sempre grandes confusões de ordem. Então, o Francisco fala aqui também do Prêmio Nobel, né? Então, nós estamos vivendo um momento em que as coisas não... ninguém está respeitando mais nada. A ONU perdeu poder, já não, entendeu? Já é figurativa. Os prêmios são dados, né? A pessoa cria a guerra, patrocina a guerra, mantém a guerra e quer ganhar o Prêmio Nobel. Então, os prêmios Nobel, depois que algumas figuras ganharam o Prêmio Nobel da Paz,
nada mais, ela mesma se desmoralizou, né? E tantos outros, né? Então, Prêmio Nobel da Paz já foi algo que respeitável, não é mais, assim como os tratados de não proliferação de armas, os tratados comerciais não estão respeitando mais nada. Então, nós estamos numa época muito difícil, né? Claro que algumas pessoas ainda dão muito valor a essas coisas, mas um dia virá em que verdadeiramente vamos respeitar aquilo que é acordado entre nós, entre os pares, mas entre todos nós. Não é uma regra que vale para um e não vale para outro, né? O cara não assina o tratado de não proliferação de armas atômicas, mas ele quer obrigar o outro a não criar arma atômica. Mas você nem parte do tratado você assina, mas você quer obrigar o outro a não fazer? Então, nós estamos nesse momento ainda, né? Mas, eu também, Francisco, eu não vou agora, vou descansar um pouquinho, vou lá ver nos registros acásticos e vou dormir. Acho que eu vou ficar aí no braço de Morfeu mesmo e sem acástico. Certo, doutor? Suas considerações finais, doutor Vicente? Desejar realmente que nós possamos efetivamente, com os conhecimentos adquiridos, orar aí pela paz no mundo, né? Isso aí é o que nós podemos fazer, tá? A nossa parte aí para melhorar toda essa atmosfera, né? Essa fluídica que nos cerca, que cerca a todos, desejar sempre o bem. Temos aí a notícia de que realmente houve aquele cessar-fogo lá em Israel contra o Hamas, né? Então, isso aí já melhora um pouco aí para quem gosta de participar, de orar, de fazer essas correntes aí de solidariedade, né? Então, isso aí já cria uma expectativa positiva, mas a gente nunca sabe, né? Esse pessoal que há interesses, né? Grandes interesses materiais envolvidos, a gente nunca sabe o que vão decidir daqui a meia hora, mas que possamos colaborar com a nossa parte aí em pensamento. É isso aí, doutor. São 2,5 trilhões de dólares por ano a indústria bélica. 2,5 trilhões de dólares por ano. Então, imagina 2,5 trilhões de dólares por ano para a melhoria da qualidade de vida do ser humano. E as pessoas acham ainda que o mundo não tem saída, né? 2,5 trilhões de dólares por ano. Imagina isso em prol da humanidade. Mas um dia chegaremos lá. Semana que vem, a parte final do nosso estudo. Então, agradecer a todos os irmãos que participaram aí. Comentem, compartilhem. E nosso amigo deu até um superchat aí, nosso amigo Daniel, da Cova dos Leões, também participou. E isso também ajuda aí. Infelizmente, o algoritmo ele se alimenta de curtida, compartilhamento, super chique, super chat, super não sei o quê. O mundo capitalista é assim, né? Então, ele vai oferecer para quem engaja. E, infelizmente, a não ser que a gente coloque um turbante aí no nosso amigo Vicente, né, ele começar a fazer profecia, o nosso engajamento é esse aí mesmo. É a parte que nos cabe nesse latifúndio, né, Vicente? A Teofana falou assim, assim seja. Assim seja é a tradução da palavra Enumá, né? Enumá é assim seja, porque antigamente as pessoas não assinavam, né? Não registravam nada em cartório, povo nômade, né? Então não assinava. Então a palavra dada em qualquer negociação era a palavra de uma, né? Então era o Enumá, que deu origem ao amém, né? O assim seja. Legal. Que seja a sua palavra. Legal. Então, gente, tchau. Tchau, gente. Um bom fim de semana para vocês, hein? Sistema Deus Conosco, de comunicação espírita. Aqui você navega em ondas de luz. O Sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita apresentou Estudando as Páginas de Ouro da Revista Espírita.
próxima semana estaremos de volta. Você gostou do conteúdo que produzimos? A maior caridade que podemos fazer à doutrina espírita é a sua própria divulgação. Gostaria de participar? Então venha e se junte ao grupo de amigos do Sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita. Ajude a manter esse trabalho de amor, seja um colaborador. Você pode contribuir com qualquer valor, basta escanear o QR Code da tela. A sua colaboração é muito importante para nos ajudar a levar para o mundo a mensagem do Evangelho de Jesus e a doutrina espírita. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.